Dom Pedro I foi casado 2 vezes. A primeira vez foi com a princesa austríaca Maria Leopoldina, com a qual teve 7 filhos legítimos. E a segunda vez foi com a também austríaca duquesa Amélia de... Não sei o que está escrito, legenda aí, vocês se virem para entender. Então, entretanto, ele era um grande sedutor e um tremendo mulherengo. Pica das galáxias. Sabe-se que ele teve um longo namoro com a Marquês de Santos, Dona Domitila de Castro. Tranquilo. Vou até colocar meu óculos que eu não tô nem acreditando nisso. Com a qual teve 5 filhos, embora apenas 2 tenham chegado até a idade adulta. Não sei o que aconteceu com eles, não quero nem saber. Morreu. Agora o que aconteceu, sei lá. Vou pesquisar pra quê? Não tô falando deles. Além desse romance, Dom Pedro I teve 5 filhos com outras 5 mulheres e teve romance com 16 amantes, fora alguns outros possíveis casos, dos quais não se tem nenhuma notícia. Ou seja, Dom Pedro teve mais de 24 mulheres, na qual... Todo dia tem um momento delícia. Ai, que delícia! Leopoldina pertencia à casa de Habsburgo, nobre família e uma das mais antigas dinastias da Europa, a qual reinou sobre a Áustria de 1282 até 1918. Dentre outros territórios que imperaram, e era a mais antiga casa reinante na Europa quando Leopoldina nasceu. Era filha do último imperador do Sacro Império Romano Germânico Francisco II, 1768 a 1835, o qual, a partir de 1804, passou a ser apenas o imperador da Áustria, com o título de Francisco I, porque Napoleão I exigiu que ele renunciasse ao título de imperador no ano que Napoleão era sagrado imperador das Franças, e da segunda esposa e prima Maria Teresa, ou seja, ela era de uma família nobre, muito bom. Amélia de Leuchtenberg, cônjuge Pedro I do Brasil, de 1829 a 1834. Amélia foi a 4ª filha do general Eugênio de Beauharnais e sua esposa, a princesa Augusta da Baviera. Seu pai era filho de Josefina de Beauharnais e seu primeiro marido, o Visconde Alexandre de Beauharnais. Quando Josefina casou-se novamente com Napoleão Bonaparte, Eugênio, adotado como filho e feito vice-rei da Itália. A mãe de Amélia era filha do rei Maximiliano I José de Baviera e de sua primeira consorte, a princesa Augusta Guilhelmina de Hesse-Darmstadt. Entre os irmãos de Amélia estavam Josefina de Leuchtenberg, rainha consorte de Oscar I da Suécia, e Augusta de Beauharnais, príncipe consorte de Maria II de Portugal, enteada de Amélia. Napoleão III foi seu primo irmão. Pela primeira vez, os restos mortais de Dom Pedro I, o primeiro imperador do Brasil, e de suas 2 mulheres, as imperatrizes Leopoldina e Amélia, foram exumados. Os caixões, que estão em um monumento no Ipiranga, na zona sul de São Paulo, foram abertos para estudos científicos. Estas são imagens inéditas da abertura da urna de Dom Pedro I, imperador que governou o Brasil entre 1822 e 1831. Foi feito um inventário com tudo o que havia dentro dos caixões, como as comendas e insígnias com que foi enterrado Dom Pedro I. Também se constatou, por exemplo, que o vestido com que a imperatriz Leopoldina foi enterrada é o mesmo que usou na coroação de Dom Pedro, em 1822. Ao longo do estudo, os remanescentes dos personagens históricos foram levados ao Hospital das Clínicas, também em São Paulo, onde passaram por uma bateria de exames. Os pesquisadores submeteram os restos mortais a tomografias e ressonância magnética. A primeira a ser levada ao hospital foi a imperatriz Leopoldina, na madrugada de 20 de março do ano passado. Dom Pedro seguiu em 20 de abril e Dona Amélia em 10 de agosto, sempre durante a madrugada. Para fazer o transporte dos restos mortais, foi preparado um esquema especial. Os caixões eram colocados em urnas especiais com níveis a laser, que indicavam qualquer oscilação. No caminho entre o Ipiranga e o hospital,
O furgão que levou os personagens históricos nunca ultrapassava os 40 km por hora e era sempre escoltado por outros 3 carros. Chegando ao hospital, os corpos passavam pelos exames médicos para indicar fraturas nos ossos, a estatura e o estado dos dentes, por exemplo. Em um próximo momento, os dados coletados vão possibilitar inclusive a reconstituição facial dos personagens. Uma das revelações do estudo foi que a segunda mulher de Dom Pedro I, a Dona Amélia, estava mumificada, com a pele e alguns órgãos internos preservados. Agora serão realizados exames para entender exatamente o porquê de ela ter sido preservada. Depois de fazer os estudos, os pesquisadores tiveram o cuidado de reembalsamar com o mesmo método a imperatriz mumificada. No momento de abrir e fechar os caixões, sempre havia o acompanhamento de um integrante da família imperial. Essas imagens devem ser utilizadas para fazer um documentário que está previsto para 2014. Nessa parte do seminário eu vou responder algumas perguntas que enviaram para mim, sabe? Umas pessoas que você conhece, né? Vamos lá. Gabriela Coutinho. Como ele teve tantos filhos? Agora a pergunta de Marco Antônio. Como podemos saber dessas informações? Bom, responder essa pergunta é muito fácil. Pesquisa no Google, tá? Valeu. Rafael Quarterola. Mas o que foi feito desses filhos do imperador do Brasil?